Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai a resolução dos exercícios de 5 a 8 propostos na aula de integração numérica, parte 1, que era sobre as regras do trapézio e regras de Simpson. Vamos começar? Então, pessoas lindas do meu coração, vamos fazer a questão de número 5 pelas regras de Simpson. Então, a integral de menos 3 até menos 2 da tangente dividido pela e de x, a integral dessa minha função. Na letra A, ele quer com n igual a 6 pela primeira regra de Simpson, ou a regra 1/3. E na B, n igual a 6 pela segunda regra de Simpson, ou a regra 3/8. Tá bom? Então, primeiro os dados que eu preciso. N igual a 6, eu preciso do valor do H, que é B menos A. Então, o intervalo de menos 2 menos o menos 3, que dá um positivo. O H é sempre positivo, tá bom? Então, se você não esquecer quem que é o B, quem que é o A, você faz sempre o maior menos o menor para dar positivo. E o intervalo, que é H sobre N, tá? E o meu H é 1 e o N é igual a 6. Então, tenho os meus dados aqui, eu posso começar a montar a minha integral pelas regras de Simpson. Então, eu vou chamar de I ali, essa integralzona, para não ter que copiar ela de novo aqui embaixo. Então, o I é aproximadamente. Então, pela letra A, que é a regra de primeira regra de Simpson, então fica H sobre 3N. Então, H é 1 sobre 3 vezes o N, que é 6, vezes quem? A F começa no menos 3, né? Ó, o intervalo, e tem que chegar onde? No menos 2. Mais a F. O intervalo é 1/6, tá? Eu vou manter 1/6 porque 1 dividido por 6 é uma dízima. Então, para eu ter uma aproximação melhor, eu vou continuar com a fração, que é 1/6, tudo bem? Então, eu vou fazer ali, começa no menos 3, tá? E eu vou somando mais 1/6. Deu menos 17 por 6, 17 por 6, mais, aí você vai somando, menos 17 por 6 mais 1/6, dá menos 16 por 6, tá? Então, vai tirando 1, menos 15 sobre 6, menos 14 sobre 6, menos 13 sobre 6, e eu paro onde? Paro agora, tá? Porque agora seria menos 12 sobre 6, que é igual a menos 2, e tem que chegar no, ó lá, no menos 2. F de menos 2. Belezinha? Agora, de acordo com a regra de Simpson, primeira regra, o intervalo é 4, 2, 4, 2, 4, 2. Então, eu vou ali, ó, é 4, 2, 4, 2, 4. Tá? Primeiro e o último não são multiplicados por nada, nunca, né? Nem na regra do trapézio. Para calcular esses valores da f de x, vou fazer na calculadora usando o table. Como tem na função tangente, que é uma trigonométrica, eu tenho que observar se bem ali, ó, tá o Rzão, tá? Se tiver o D ou o G, tá errado. Então, você tem que colocar no G, no R. Então, você faz shift mod, tá vendo? 4 que é radianos, o 3 é graus, tá bom? Então, vou colocar 4 para ficar em radianos. E aí, eu vou lá, shift mod, que eu quero 7, que é o table, coloco a função que eu estou integrando, no caso, que é tangente, shift de x elevado a x, então shift mais 3. Certo? Dá um enter. Aí começa onde? Começa no menos 3, dá um enter. Termina onde? No menos 2, dá um enter. Qual que é o intervalo? O intervalo é 1/6. 1/6. Pronto, ele já me deu os valores tabelados ali, ó. Para f de x igual a menos 3, 0,143, tá? Vamos usar 3 casas decimais. E aí, eu vou anotando ali, ó. Vai ficar 1 sobre 13,6, 18 vezes 0,143 mais 4 vezes 0,27 mais 2 vezes 0,368 mais
Opa. 4 vezes 0,453 mais 2 vezes 0,537 mais 4 vezes 0,641 mais a f de menos 2 ali, que é 0,804. Fechei. Belezinha? Agora é só fazer essa soma aqui. Então, deu aproximadamente 0,4562, tá? Na letra A, ok? Na letra B, a segunda regra de Simpson, que é a regra 3/8, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar só aqui, porque esses valores são os mesmos, né? E aí, o que vai mudar? 3H sobre 8N. Então, vai mudar aqui, né? Esses intervalos são os mesmos, né? São os mesmos. O que vai mudar é que alterna 3, 3, 2, 3, 3, 2. Então, vou apagar aqui, ó. 4, 2. E aí, vai alternar como 3, 3, 2. Bom, e aí, vai ficar... Deixa eu trocar a cor. 3H sobre 8N, então 3 vezes o H, que é 1, dividido por 8 vezes 6, que é o N, e aí 3, 3, 2, 3, 3. Tá? O primeiro e o último não são multiplicados por nada, e aqui vai ficar, posso simplificar, né? Ó, 3 com 6, então dá 1 sobre 8 vezes 2, 16. Aí alterna aqui, ó, 3, 3, 2, vezes 3, vezes 3. Tá bom? Fazendo essa continha aí, deu aproximadamente 0,4563, tá? Pela segunda regra de Simpson, ó, bem próximozinho, tá? O valor real, posso até fazer ali, ó, a integral da tangente de x sobre shift e elevado a x mais 3, variando de menos 3 até menos 2. Foi ali, tá vendo? O valor real 0,4561. Estamos bem próximo, tá? O erro, então, é mínimo nesse caso. Questão 6. Também quer que calcula pelas regras de Simpson, tá? De 0 até π, da função 2 raios de x vezes seno de x. Na letra A, com n igual a 8, e com B, e na B, com B igual a 9. Ora, regra de Simpson, mas ele não falou se é para fazer com a primeira ou com a segunda regra, tá? Obrigatoriamente, como n é 8 e n é par, você vai fazer com a regra 1/3 de Simpson, a primeira regra, porque ela só é válida para n par. E para a segunda, que n é 9, você vai fazer com a regra 3/8, ou a segunda regra de Simpson, porque ela é apenas para n múltiplo de 3. Tá bom? Então, vamos começar. Na letra A, o n é igual a 8, então, meu h vai ficar b menos a, que termina em π, e começa em 0 e termina em π. E o intervalo vai ser de h sobre n, no caso, π sobre 8, tá? Π é uma dízima, né? Então, eu vou manter o π sobre 8 para continuar igual. Então, essa aqui é a minha integral ali, ó, tá? Então, i vai ser aproximadamente, como a regra é 1/3, né? É h sobre 3n vezes quem? A f vai começar onde? Começa no 0, né? E tem que terminar em π. Mais a f de...
0 mais... O intervalo é π sobre 8. Então, 0 mais π sobre 8 é π sobre 8. Mais π sobre 8, 2π sobre 8. Mais π sobre 8, 3π sobre 8. Mais π sobre 8, 4π sobre 8. Pode simplificar? Pode. 4 por 2, ou 4 por 8 é π sobre 2. Mais f de 5π sobre 8, mais f de 6π sobre 8, mais, não coube, vou continuar aqui embaixo, tá? F de 7π sobre 8, mais a f de π, tá? Porque agora seria 8π sobre 8, que é igual a 1π. Então, acabou. Começou no 0 e terminou no π. Como é a regra 1/3 de Simpson, o que alterna é 4, 2, 4, 2, 4, 2, né? Então, vou colocar ali, ó, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, tá? E o primeiro e o último não são multiplicados por nada. Então, agora, vou calcular essas Fs, né, na calculadora. Alpha mod, o table vai me dar, eu coloco a função, que é 2 raiz de x vezes seno de x. Então, 2 vezes raiz de x, né, opa, vezes seno de x, certo? Dá um enter. Dá um enter de novo. Começa onde? Começa no 0. Termina onde? Termina no π, ó. O π é shift e o π lá embaixo, tá? Dá um enter. E qual que é o intervalo? π sobre 8. Shift π sobre 8. E dá um enter. Aí ele vai me dando, ó. F de 0 é 0. F de π sobre 8, 0,479. 0 de π, 2π sobre 8, tananã. E aí eu tenho todos os valores ali. Tá bom? Agora é só substituir ali, né? Então, vai ficar I igual, aproximadamente, o H, que é π, sobre 3 vezes N, que é 8, vezes a F de 0 mais 4 vezes 0,480, mais 2 vezes 1,253. Agora que eu já anotei todos os valores aqui, aí é só fazer essa continha aqui. Deu aproximadamente 4,8740. Letra B. Se o n igual a 9, então, para n múltiplo de 3, eu só posso usar a regra 3/8, ou segunda regra de Simpson. Então, eu vou lá. O n igual a 9, o h é b menos a, então é π menos 0, que é π, que o intervalo vai de 0 até π. O intervalo agora é h sobre n, então vai ser π sobre 9, tá? Que também é uma dízima, então eu vou manter o π sobre 9. E eu vou montar a equação. Então, a integral é aproximadamente regra 3/8, 3h sobre 8n, vezes, começa na f de 0, né? Tem que terminar em π. E aí, eu vou somando π sobre 9. 0 mais π sobre 9, π sobre 9, tá? 2π sobre 9, mais π sobre 9, 3π sobre 9, mais π sobre 9, 4π sobre 9, mais a f de π, tá? Porque o próximo seria 9π sobre 9, que é o π, tá bom? Sempre começa no 0 e termina no π, nesse caso. Como é regra 3/8, né? O que alterna para mim é 3, 3, 2, 3, 3, 2,
3, 3, tá? Primeiro e o último não são multiplicados por nada. Ou seja, vai ser aproximadamente, então, 3H sobre 8N, 3 vezes π sobre 8 vezes 9, vezes, tá? Posso achar os valores ali no table, alfa, mod, o 7 que é o table. Coloco a função de novo, 2 vezes raiz de x vezes seno de x, dá um enter, começa onde? Começa no 0, dá um enter, termina onde? Termina no π, shift π, dá um enter, qual que é o intervalo? Π dividido por 9, né, ó, o intervalo ali que a gente achou. Dá um enter e aí ele me dá todos os valores das f's, né, f de 0 é 0, f de π sobre 9 é 0,4404. Agora que eu já coloquei todos os valores aqui, aí é só somar. Deu 4,8746 aproximadamente. Continuando a nossa resolução dos exercícios, agora eu vou ensinar vocês a fazer no Excel, tá bom? Fiz o meu tabeladinho aqui bonitinho, então integral de 2 até 7, então meu intervalo AB, o A é 2, o B é 7. O N igual a 6, porque ele quer tanto para A quanto para B, com N igual a 6 pela primeira regra e segunda regra de Simpson. Então, o H, ele é igual a B menos o A, que é 2, tá? E o intervalo, que é igual a H dividido por N, que é 6. Tá? Vai dar 5/6, mas aqui no meu Excel tá em decimal. É uma dízima, mas o Excel ele vai puxar o valor inteiro, tá bom? Só não está aparecendo aqui. Então, ali agora eu vou colocar meus valores de x. Tem que começar no 2 e tem que terminar onde? No 7, né? Começa no 2, termina no 7, que é o meu intervalo. Então, o que eu vou fazer? Igual a gente faz no papel, a gente pegava o 2 e somava, ia somando o quê? Um intervalo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Opa, vou somando o intervalo. O que eu vou fazer? Eu não quero ficar digitando um por um, então eu vou colocar o cifrão no G6, que ele vai manter essa célula aqui, ó, que é o meu intervalo, e aí eu posso clicar e arrastar. Aí ele vai puxando o de cima, tá bom, ó? Aí ele fala 4,5 mais 0,8. Olha lá, 5,33 mais o 0,8. Tudo bem? Então, são os valores de x. A f de x é f de x. É f, a minha f de x, nesse caso, 5x é a função que eu estou integrando, que no caso é 5x. Então, vou colocar ali, ó, 5 vezes o x. Quem que é o meu x nesse caso? É o 2, né? Então, aqui é f de 2. Dividido por quê? Dividido por raiz de 27. Então, no Excel, a função raiz é a raiz mesmo. Raiz de 27, entre parênteses, menos quem? Raiz de x ao cubo. Então, lá, raiz, tá? De x, o meu x está na célula aí 3, que era o 2, né? Elevado, que é chapéuzinho, ao cubo, que é a 3, tá bom? Então, aqui na f de x, eu vou jogar a minha f de x, que no caso é essa aqui, tá bom? E aí, eu só clico e arrasto, porque aí ele vai pegar os valores. Aqui vai ser a raiz desse aqui, tá? A f de 4,5 menos 5,173. A f de 2,833, 33,182. Para a regra 1/3 e 3/8, né? Coloquei até uma colinha aqui embaixo, tá? Primeiro e o último não são multiplicados por nada, né? Então, primeira e a última f. Então, eu vou copiar as duas, tá? Para f de x igual a 2 e para f de x igual a 7, tá? Para a regra 1/3, eu vou alternar 4, 2, 4, 2, 4, 2. Então, vou pegar aqui igual vezes 4, né? 4 vezes a f, tá bom? E aí, eu vou clicar e arrastar. Aí,
E aí eu vou alternar 4 e depois 2, né? 4 vezes 2. Depois vezes 4 e depois vezes 2. Enter e depois vezes 4. Ok. Bom, então, fiz minha tabelinha da regra 1/3. Vou colocar aqui o resultado. Que a regra 1/3, tá vendo aqui embaixo? H dividido por 3N. Então, vou colocar ali igual o H dividido por 3N, que é 3 vezes N, vezes quem? Vezes a somatória, né? Que tá aqui, ó, na tabelinha. Então, vezes somar daqui até aqui, tá bom? Pronto. Então, a integral pela regra 1/3 de Simpson, a primeira regra de Simpson, aproximadamente 738,61. Agora, a regra 3/8, vou fazer aqui na minha tabelinha os termos. A ordem é 332, 332. Então, vou pegar aqui igual a F vezes o 3. E aí, vou clicar e arrastar. Aí, a ordem fica 3, 3, 2. 3, 3, nada, tá? Que é o último. Então, na regra 3/8, fica igual a colinha aqui embaixo. 3H sobre 8N. Então, 3 vezes o H, que é 5, dividido por 8N, 8 vezes o N, que é o 6 ali, vezes quem? A somatória de todas as F's aqui, ó, vezes 3, tarará, que é tudo aquilo ali, né? Então, vezes soma daqui até aqui, ok? Deu aproximadamente 453,17. Mas veja bem, esses valores, né, estão muito diferentes, né, 400 para 700. Esse valor dessa integral, pelas duas regras, com o mesmo n, deveria estar um pouquinho mais parecido, tá? Então, o que acontece nesse caso? O que aconteceu? Essa integral, ela não existe definida dentro desse intervalo. Lembra de cálculo 1? A gente calculava integrais e ela tinha que ser contínua dentro do intervalo. Integral definida, ela tem que ser contínua. Contínua é que ela não para. Nesse caso, se você olhar para a função, ó, não está dividido por raiz de 27 menos raiz de x ao cubo. O que acontece? Eu não posso dividir por zero. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero, senão fica 5x dividido por zero, que não existe, eu não tenho nada também aí. Tá? Então, raiz de 27 tem que ser diferente, né? O menos passa para lá, menos raiz de x ao cubo mais raiz de x ao cubo, tá? E aí, eu tenho que raiz de 27, o 27 é 3 ao cubo, tem que ser diferente de x ao cubo. Ou seja, tá tudo igual, significa que o x igual a 3, tá? Ou seja, o x tem que ser diferente de 3, tá bom? Porque se x for 3, vai dar raiz de 27 menos raiz de 27, que vai dar 0. Tá bom? Então, ela não tá definida, olha o gráfico dela, para x igual a 3 ali, ó. Tá vendo? Ela não toca. E o intervalo que a gente pegou foi exatamente entre 2 e 7, ó. Entre 2, e 5 tá ali, e 7, tá? Justamente foi esse intervalo que a gente pegou, e que o 3 está bem ali, ó, não está definida, ela não é contínua dentro desse intervalo. Até porque, se você pensar bem, a gente calcula pela regra do trapézio e regras de Simpson, aproximando trapézios, né, que são áreas. Que a área que a função forma com o eixo X. E aí, nesse caso, como é que eu faço? Se ela não forma área, né, ela não é um polígono completo. Tá bom? Então, nesse caso, ele vai dar errado mesmo. Na verdade, não existe a integral definida dentro desse intervalo. Mas, lógico, para essa mesma função, se eu pegasse o intervalo, por exemplo, de 7 até 10, ó, ela é contínua, tá vendo que ela não para? Tá? Ela é contínua dentro desse intervalo. Daí, eu acharia, se eu fizesse integral de 7 até 10, eu ia achar essa área aqui negativa, porque tá abaixo do eixo X. Tudo bem? Se eu tivesse pego também de 0 até 2, ó, tava definida, aí eu achar essa areazinha aqui, aproximada. Tudo bem? Então, eu sempre tenho
que verificar o domínio. Então, de número 8. Sendo dada a tabela a seguir, determine a integral de 0 até t de c de t dt. Agora não é mais a minha f de x, é a função c de t, que é a função concentração em função do tempo, tá? E aí a tabelinha ele deu o tempo que vai de 5 em 5, ó, 0 mais 5, mais 5, 10, mais 5, 15, tá bom? Mais 25, mais 30. Se ele quer calcular essa integral pela regra do trapézio, então, ela vai ficar integral de 0 até 30, tá? Porque o tempo que eu tenho aqui é de 0 até 30, dessa função c de t, d de t. Então, pela regra do trapézio, eu vou calcular um valor aproximado para essa integral, baseado nos dados que ele me deu. O n, nesse caso, vai ser igual a 6, porque eu tenho 7 dados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, que me dão 6 subintervalos. É sempre um a menos. Então, eu vou achar o H. O H é B menos A, então fica 30 menos 0, que é igual a 30. E o intervalo, tá? É de 5, mas eu vou fazer aqui, ó. H sobre N, 30 dividido por 6, que é 5. Mas o intervalo é de 5, porque ele já tá indo de 5 em 5, tá vendo? Então, eu vou montar. Se é pela regra do trapézio, então fica H sobre 2N, né, vezes o C de 0 agora, começa no 0, tem que terminar no 30, mais C de 5, eu vou somando intervalo, 10, 15, 20, 25, mais o C de 30, tá bom? Como é regra do trapézio, né, ela vai no meio aqui tudo multiplicado por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e o primeiro e o último não, tá bom? Então, vai ficar aproximadamente H sobre 2N, o H é 30, dividido por 2, vezes o N, que é 6, vezes... Quem que é o meu C de 0? Tá? É 0, ó. C de 0, na verdade, o C para t igual a 0 é 0. Mais 2 vezes. Quem que é o meu C de 5, ó? C de 5 é 10. Mais 2 vezes. Quem que é o C de 10? Para tempo igual a 10, ó, igual a 36. A tabela já me deu todos os valores. C para t igual a 15, igual a 35. Mais C de 20 para t igual a 20, igual a 15. Mais 2 vezes o C para t igual a 25, igual a 12. Mais o C para t igual a 30, igual a 8, tá bom? E aí, é só fazer essa continha enorme aí. No caso, eu já fiz, deu 560 exatamente, tá bom? Essa pela regra do trapézio. Pela regra 1/3 de Simpson, tá? O que acontece? 1/3 de Simpson, que é a primeira regra de Simpson, só vale para N par. Então, eu posso fazer para N igual a 6, porque 6 é par, tá bom? Então, vai continuar a mesma configuração de 0 até 30, o H é 30, o intervalo é de 5. O que vai mudar, tá? São algumas coisinhas aqui, né? Porque para a regra 1/3 de Simpson, aqui é H sobre 3N, não é? Então, deixa eu só apagar essa parte aqui, que vai mudar H sobre 3N. E aqui que muda, né? Porque ele alterna 4, 2, 4, 2, 4, 2. Tá bom? Então, ele alterna aqui, ó. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Aqui. Então, H sobre 3N, aí 4, 2, 4, 2, 4. Então, 4, 2, 4, 2, 4. E o primeiro e o último não são multiplicados por nada, né?
Então, aqui 30 sobre H sobre 3 vezes N. E aí, no caso, eu também já fiz, que deu, somando tudo aqui bonitinho, 563,33333, que é uma dízima. Bom, facinho, né? Para a regra 3/8 de Simpson, regra 3/8 de Simpson só são válidas para N múltiplo de 3, e 6 é múltiplo de 3. Então, posso continuar com N igual a 6, com o meu mesmo intervalo, com o meu mesmo H, valendo 30. Só a fórmula da integral que muda, que para a regra 3/8 é 3H sobre 8N, né? Então, muda algumas coisas. E aí, o intervalo é o quê? Ó, 3, 3, 2, não é? 3, 3, né? 3, 3, 2, 3, 3, 2. Então, muda aqui. Então, vai ficar 3 vezes H dividido por 8 vezes N, tá? Muda aqui. E aqui, 3, 3, 2, 3, 3, tá bom? Aí, somando tudo isso bonitinho aqui, eu também já fiz, né? Somando tudo isso aqui, deu 556,875, tá bom? Valores bem próximos até.